o Jorge Orwell como um todo, eu recomendo como leitura complementar aí para quem tiver afim, ele tem um livro chamado 1984 também, que é muito famoso, né, que também ela tem as suas analogias políticas aí, é considerado uma das distopias mais importantes aí de todos os tempos, é um livro maravilhoso, assim, muito, muito interessante, nos diz muito sobre uma sociedade de controle parecido com o que nós vivemos agora, com todas as questões tecnológicas e tal que permeiam a nossa vida na contemporaneidade. Né? Ela é um, um repertório sociocultural muito interessante também para a gente colocar na redação, na medida em que ela faz né, por meio da fábula, né, ela é uma fábula, tem personagens aí antropomórficos, né, personagens com características humanas e tal, e na medida em que ela vai falar um pouco sobre essa ideia de se tomar o poder da fazenda, né, dos animais, tomar o poder dos homens e tal, e aí a tentativa de organização daquela sociedade ali com toda uma ideia da utopia, né? Eu acho que essa obra é essencialmente, tem gente que direciona muito para a questão da Revolução Soviética e tal, eu acho que tem a ver, mas na verdade acredito que ela é uma grande analogia, uma grande sátira da falência das utopias dentro das organizações sociais, né? Quer dizer, o próprio Orwell é um cara super desiludido com todas as ideologias políticas possíveis, né? Ele foi se decepcionando aos poucos aí com vários espectros, assim, e o Revolução dos Bichos mostra muito isso. Eu não vou ficar falando muito, o negócio que eu queria que vocês destacassem, eu quero ouvir vocês, então vou deixar aí espontâneo aí para quem quiser ir falando. Se quiser ligar o vídeo, eu prefiro, senão pode ser só o áudio. E caso ficar aí sem ninguém falar, eu vou convidar vocês aí falando. E aí eu repito as perguntas, igual eu coloquei na resenha também, né? Vocês acham que existem questões históricas que nós podemos fazer paralelos a respeito da própria natureza humana, né? Das injustiças, né? E conflitos sociais de forma geral? Será que daria para a gente usar na redação, né, esse livro? Quais reflexões aí que vocês puderam ter a partir da leitura? Se foi uma leitura legal ou não, né, vocês gostaram do livro? E também pode mandar no chat aí algumas questões aí que eu vou lendo, que vocês forem falando. Eu quero que todo mundo participe de alguma forma, aí, seja aí no chat ou seja falando alguma coisa aí. O Helder já começou aí e falou que gosto muito que cada animal apresenta um aspecto das camadas sociais, com os privilégios e defeitos. Quer falar um pouquinho disso aí, Helder? Abre o microfone aí, comenta alguma coisa aí. Sim, então, eu já conhecia a obra, né, antes através do filme. Eu tinha visto o filme antes de ter tido contato com o livro. Uhum. O que me chamou bastante atenção foi justamente essa coisa que a gente vê, né, nas sociedades como um todo. Então, existem aqueles que simplesmente por não terem um acesso claro ao que está acontecendo politicamente no local onde a qual eles pertencem, se comprometem simplesmente somente ao trabalho, que é o caso do Sansão, por exemplo. Ele não tem, às vezes, consciência do que está acontecendo, mas, bom, se está sendo dito para fazer tal coisa, então vamos fazer tal coisa. Mesmo que. Então, ele tem muito um papel ali como se fosse o proletariado, né? Mas aquele proletariado acrítico, né? Que não pensa, acha que é trabalho, 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 e é isso. Sim, sim. E uma outra coisa que eu achei muito interessante também foi analisar essa questão do populismo, cara. Tipo, a princípio, logo de começo, né, a coisa do Napoleão com Bola de Neve, a gente percebe muito essa coisa do poder na mão de quem se demonstra mais influente, ou quem se demonstra com uma articulação melhor. Às vezes, não necessariamente quem tem as melhores ideias ou quem propõe algo bom, mas sim aquele que consegue impor mais, aquele que é mais imperativo sobre os outros e tal. E assim com várias outras características sociais que a gente consegue perceber
nos outros, né? Tipo, nos cachorros, como sendo aqueles que fazem a patrulha, que ajudam a manter o poder e tal. Então, Seria o tem militarismo, né? em cada grupo de animais que dá para ser comparado com grupos sociais, sabe? Bacana. Achei legal esse destaque aí que você fez, que eu já dei esse livro aí em vários cursos, né? Em outras turmas, em curso superior e tal. E aí algumas vezes eu pedia uns trabalhos, assim, um estudo da obra, né? E aí eu sempre pedia um estudo mais detalhado, pegando cada um dos bichos e fazendo um paralelo com o que eles poderiam ser uma analogia na vida, né, na vida social. Né? Eu vou até pedir aí, galera, quem for lembrando, vamos tentar fazer essa brincadeira aí. Coloca no chat aí o que um determinado animal representa na sociedade para vocês. Assim. Quer dizer, igual o Helder falou, pô, cachorro é a patrulha, o militarismo. O Sansão, né, ele é o proletário, o trabalhador. O porco, o que é o porco, né? Coloca aí no chat aí que eu vou lendo aí o que vocês acham, né? Tem as ovelhas também, né? O que são as ovelhas? Eu acho das ovelhas as mais legais. Bacana, deixa eu ver alguns comentários aí de vocês. Fernando Dias colocou aí. Não, realmente, eu acho que ele julga muito mais a centralização do poder na mão de poucos e a confiança cega que ocorre em vários tipos de regime. Eu também acho, assim, objetivamente, igual o Marcelo colocou ali, ele colocou a ideia do sonho do comunismo, né, na Rússia dos czares, até a ditadura aplicada por Stalin, assim. Eu acho que é muito reducionista, Marcelo, você colocar isso só como a questão do comunismo, especificamente, aí, né? Mas uma das utopias, né, do mundo ocidental, não só ocidental, né, da sociedade em geral, foi essa, né? Essa ideia da igualdade a partir do comunismo e tal, e que acabou implicando aí em ditaduras sangrentas e tal, né? Mas não só, né? A gente teve temos ainda, né, ditaduras sangrentas aí em vários aspectos políticos, assim. E muitas delas, eu acho interessante isso, né? Porque não existe ditadura que chegue também falando, a gente quer acabar com vocês, assim, a gente quer matar todo mundo mesmo. Não, velho. A ideia dos regimes de autarquia, de antidemocráticos, né? Do fascismo, a partir lá da Itália e tal, eles sempre vão querer pregar que eles estão salvando a sociedade de algum inimigo, de alguma coisa pior, né? E eu acho que os porcos, eles colocam isso de forma bem forte, né? O, a metáfora aí, né? O grande simbolismo aí dos porcos. E é legal essa, entre aspas, classe política ser os porcos, né? E aí tem aquela frase final que eu acho que é uma das mais geniais, né? Alguém falou alguma coisa aí? Deixa eu ouvir. Oi, Igor. Sim, quem é? Marcelo? E aí, mano? Fala aí. Bom, eu queria complementar, só que eu estava vendo uma vez que toda ditadura tem um tripé, não sei se você já ouviu falar, que é satisfação, repressão e propaganda. Que você faz o povo se sentir bem e tem uma propaganda para que ele se sinta ainda melhor, e as pessoas que se revoltam, você reprime, para aí você conseguir manter o poder. Eu acho que um pouco que retrata é isso. Ótimo, ótimo. Acho que isso está presente aí né, o Humberto Eco tem um estudo muito legal, assim, né, explicando, né, identificar as questões do fascismo aí. Com certeza, os regimes aí antidemocráticos aí, eles realmente passam por essa questão da propaganda, da alienação, né. Eu gosto muito do termo panis et circenses, né, do latim, quer dizer pão e circo. Quer dizer, se eles estiverem aí alimentados e divertidos, vamos colocar assim, né, a população é uma população fácil de ser manejada, né, de ser manipulada. E eu acho que isso também é uma questão interessante aí de ser
destacada, né? E, obviamente, a questão da repressão, né, que funciona bem. Tem um quadrinho muito legal, cara, que fala bem disso, que tem um filme que era legal da gente ver também, quem sabe, né? Que se chama V de Vingança. Não sei se vocês já viram, né? Eu adoro esse quadrinho, adoro esse... É um romance gráfico, né? E adoro o filme também, então. Mas o quadrinho é muito melhor. E, geralmente as leituras elas têm um nível de profundidade muito, muito maior, né, do que no filme, por mais que tenham narrativas aí, cinematográficas maravilhosas também, né. É muito bacana. Tem isso no 1984, que você falou, Marcelo, e tem isso também aí com certeza. Então aí ainda mantém duas perguntas aí, galera. Não estou acompanhando o chat, mas já estou chegando ali. Dos personagens, o que vocês acham que eles representam aí na sociedade? E como que vocês acham que dá para usar? Tem dois trechos, cara, que eu não esqueço desse livro e que dá para usar em várias redações, assim, que eu acho muito massa. Vamos ver se alguém vai lembrar, assim. Tem algum trecho, alguma frase que marcou vocês aí? Vai me falando aí. Eu vou ler mais um comentário aqui da Maria Moura. Achei muito legal a ligação com a Revolução Russa e a forma com que o poder subiu nas mãos de Napoleão e ele se tornou aquilo que jurou destruir. Esse negócio aí aquilo que jurou destruir, eu acho que, sei lá até que ponto que esses caras já não sabiam que ia ser aquilo lá mesmo, né? Eu tenho a ideia que aquela era mais um discurso mesmo do que como se ele fosse meio que corrompido, né? Acho que ele já estava corrompido, né? Mas com certeza isso aí mostra muito como é que é o jogo de poder, né? O jogo de poder que sempre envolve, obviamente, os corruptores e os corruptos, né? E mais do que o dinheiro é o poder que corrompe, né? Porque o dinheiro é uma das formas de poder, né? E existem determinados níveis aí que o dinheiro ainda está muito baixo ainda, né? Existem muitas outras coisas além disso, né? Mas bacana esse paralelo aí com a Revolução Russa também. O Lucas Joaquim colocou aí que o que me chamou a atenção também foi que assim que o porco Napoleão assumiu o poder, ele se corrompeu, né? E aí ele relacionou isso àquela frase do John Dalberg, que é o poder absoluto corrompe absolutamente. Pois é. O poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente, né? Isso é interessante também, mas realmente isso rola, né? Quantos exemplos que a gente tem aí de pessoas ou grupos políticos aí que depois que chegaram no poder foram totalmente subvertidos seus ideais, né? E isso, para mim, uma das coisas mais emblemáticas dessa narrativa, assim, que é muito interessante, são os mandamentos, né? Que é tipo a Constituição, né? Que eles vão mudando, cara. Esse negócio de mudar os mandamentos, para mim, é sensacional. E como rapidamente a galera esquece. Tipo, para quem tá lendo, fala, velho, como assim? Que eles não sabem que não era assim agora há pouco. Só que se a gente for ver na história, a galera não lembra mesmo, né? Existe até esse mote no Brasil, né? O brasileiro tem memória muito curta, né? Mas não só o brasileiro, né? Mas isso eu acho uma das maiores sacadas, assim, muito bacana também. A Agatha colocou aí, eu gostei da leitura, e apesar de ser uma referência à época de Guerra Fria e tal, podemos usar até hoje, passando por gerações, a questão do poder corrompendo as barreiras. Com certeza, Agatha, como eu falei, eu não vejo muito esse livro como uma referência direta a algum fato histórico específico, assim. Eu acho que ele é uma obra universal, assim, atemporal, e que transcende a fatos específicos para falar sobre a própria natureza das relações de poderes sociais aí da história da humanidade como um todo, né? A Maria colocou ali também que as ovelhas seriam as pessoas alienadas, né? Tem um negócio do rádio também, não tem? Que eles ficam, não sei se é o rádio e televisão, que eles ficam repetindo, né? Tudo que eles ouvem ela tipo um papagaio, né? Elas vão falando, né? No filme é mais caricato ainda. Não sei se vocês chegaram a ver o filme. Alguém chegou a ver o filme aí, galera? Tem uma animação, tem um filme tipo live action mesmo. Quem chegou a ver o filme aí? Tem alguém que só viu o filme, não leu o livro? Espero que não. Pode falar aí, que eu não vou tirar nota, não. Vamos ver o Ian.
gostei da crítica que fizeram sobre a hipocrisia em torno da liderança e como o poder vai subindo a cabeça e os oprimidos se tornam os opressores. Muito bom, Ian. É isso mesmo, né? A sedução do poder. Tem uma frase do Paulo Freire, que eu acho muito interessante, que ele fala assim: quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Eu acho isso muito foda. Que quando não há uma educação para a liberdade, né, muitas vezes o que a pessoa que é oprimida mais quer é tomar o lugar daquele que a está oprimindo para fazer a mesma coisa, né? O Nietzsche vai colocar uma coisa interessante quando ele vai falar do ponto de vista histórico, filosófico, ele fala sobre a morte de Deus, né? Deus está morto dentro daquela tradição do pensamento ocidental e tal. E aí, quando ele está desenvolvendo essa crítica a partir das instituições religiosas, tem um momento que ele coloca sobre que não adianta se a filosofia matar Deus, mas não matar o lugar de Deus, né? Esse que é a discussão, né? O que é matar Deus e não matar o lugar de Deus, né? É tipo isso que vocês estão falando aí, da relação entre os oprimidos e opressores, né? Quer dizer, se matou aquele lugar de uma figura de poder ali, perante a qual todas se sentiriam diminuídos e culpados e com a sua vontade, né, de potência para agir sobre o mundo aí cerceada a partir daquela figura, e aí, na medida em que se consegue desconstruir do ponto de vista, né, metafísico, filosófico, ideológico, etc., aquela figura, a tendência é que se não matar aquele lugar, se não se destruir aquele lugar social, ideológico, de pensamento, de poder, a tendência é que apenas se substitua aquilo por uma coisa diferente, mas que no fundo é igual, né? A ideia do devir, a ideia do eterno retorno, né? Quer dizer, a história... acho que o Lucas, Joaquim, se estiver por aí, comenta aquele negócio que você falou aqui no WhatsApp comigo, que você pensou aí sobre questões atuais aí, quer dizer, parece que as coisas vão se repetindo, né? E vão mesmo, né? Esse eterno retorno é muito real, né? A própria dialética hegeliana coloca isso um pouco dentro da ideia do desenvolvimento da história, né? Por quê que as coisas vão se repetindo, né? Tanto que essas obras são tão universais, né? Quer dizer, parece que elas falam sobre muitas coisas que aconteceram, que estão acontecendo, talvez até que vão acontecer. Igual 1974 parece que fala do presente de uma maneira, né, inimaginável, mais do que obras contemporâneas, né? E até a Revolução dos Bichos mesmo, né? Quer dizer, há uma representação daquele zeitgeist, né, daquele espírito do tempo, da própria humanidade, né? E de todos os tempos. Não sei se eu estou me fazendo claro, galera. Concordou, não concordou, quer criticar, manda no chat aí, ou abre o áudio e fala, porque senão vai ficar só eu falando, se alguém quiser falar aí. Oi, quem é? É o Lucas. Você pediu Fala, para mano. falar com a parte lá. Sim. Foi o que aconteceu ano passado lá, que na hora que eu li o trecho lá, que eu relacionei, que foi aqueles fechamentos de verba para educação, principalmente federal, para as redes federais. Aí, em vez de falar que foi um fechamento de verba, eles falaram que foi um reajustamento das verbas. Aí eu relacionei, até coloquei ali o trecho que me marcou, foi, naquele momento de fato, foram necessário realizar um reajustamento das reações. Aí fala lá, garganta sempre se referia a reajustamento e nunca a redução. Isso aí você destacou um ponto que é legal também, que é a retórica do poder, né? A linguagem, né, do poder, ele sempre vai colocar tudo que é errado dentro dos seus inimigos políticos, né? E eles sempre vão usar de eufemismos, né? Quem pode me dizer o que quer dizer essa figura de linguagem aí? Eufemismo. Quem lembra aí? Fala aí no áudio aí para mim, alguém. Aliviar uma situação, não é? Fala aqui. Por exemplo, eu falar, em vez de falar a palavra morrer, eu falar foi morar com Deus. Muito bem, né? Muito bem. É o Marcelo que falou? Isso. Muito bem, Marcelo. O eufemismo, né, essa figura de linguagem aí, que eu acho que esse diálogo que o Lucas falou, ela tem a ver com quando se substitui termos por outros, né, para falar a mesma coisa. Termos podem ser considerados mais leves, assim, né, mais tranquilos. Eu acho isso muito
Muito interessante. Vamos ver o que a Rebeca falou aqui. Eu acho interessante que quando os humilhados chegam ao poder, no começo com várias ideias, com uma utopia em mente, mas no final acaba que esses representantes são corrompidos pelo poder. E acaba que tudo se torna oposto ao imaginado. O ser humano sempre tentando superar e sempre falhando. Tudo bem, Rebeca, super otimista, né, seu comentário. Né? Mas realmente, né, o que acontece é justamente por isso que eu falei, assim, para mim, o Revolução dos Bichos, o título do meu texto sobre a Revolução dos Bichos seria uma parábola sobre a falência das utopias. Acabei de inventar esse título. Para mim é uma parábola sobre a falência, ou uma fábula, né, sobre a falência das utopias. Acho que é isso. O Lucas coloca aí. As ovelhas não mostram nenhuma iniciativa de reação, elas só aceitam, né? Então, acho que tem a ver aí com, como a gente falou, com essa questão aí da alienação, né? A Cassandra coloca... Ah, que massa! Tem uma animação do livro não oficial da música Pigs, do Pink Floyd, muito boa. Mostra como se os políticos fossem os porcos. Inclusive no show lá do Roger Waters, no último tinha o Trump lá com um porco com a cara do Trump, né? Mandou bem. Na verdade, quem gosta de Pink Floyd, quem gosta de rock progressivo, ouçam o disco Animals. O disco Animals, que é um dos melhores para mim, depois do Dark Side of the Moon, aí, o The Wall. Depois não, está entre os 3 melhores aí. O Animals, ele uma das inspirações aí, é justamente a Revolução dos Bichos, né? Pink Floyd é uma das maiores bandas aí de rock progressivo psicodélico de todos os tempos, das mais bem-sucedidas, mais conhecidas. Fica a dica aí para quem gosta. Ouçam e procurem saber sobre, assim, é muito legal. Beleza? Que massa, Cassandra, mandou bem aí, eu tinha esquecido de comentar isso. O Thiago falou, eu vi. O que era, não? Será que eu vi de vingança? Acho que era, né, Thiago? A Camila falou, esse filme é ótimo. Fora do chat é isso, né? Tá lá para baixo e aos poucos. Cara, vejam o V de Vingança aí. Os monitores, vou pedir para vocês aí, anotem as coisas que eu tô falando de referência para a gente mandar no grupo depois. Eu falei do 1984, falei já do V de Vingança, falei do Animals, do Pink Floyd, dos filmes de animação. Anotem aí para mim, por favor. Aí vocês me mandam para a gente mandar pro pessoal depois, pode ser? Vocês são os meus assistentes aí agora. O Thiago fala, eles utilizam a tática de colocar medo na população para assumir o controle. Muito bem. Tem um outro filme muito legal, eu queria que a gente visse junto, mas é uma boa também. Anotem aí também, para mim. É um filme chamado A Onda. Quem já viu esse filme? Eu sempre passava ele em sala, né, naquele tempo que as pessoas podiam se encontrar presencialmente. Eu passava esse filme na hora sempre. E é um filme chamado A Onda, There While The Wave. E é um filme na escola, assim, que eles fazem uma experiência sobre a questão do totalitarismo, assim, e acaba que a galera fica muito louca. E é baseado em fatos reais. Patrick aí falou que, às vezes, podemos julgar e pensar, por que os outros animais seguiam o Napoleão e o Bola de Neve? Se assim como os humanos, eles também tinham seus privilégios sobre os outros. Porém, assim como na política. Candidatos prometem extinguir ou diminuir os problemas... O Bruno chegou aqui. Provenientes de outros candidatos, porém, às vezes trazem problemas ainda para a sociedade. Não sei se ficou muito claro, mas essa é a minha ideia. Obrigado pela atenção. Eu que agradeço aí, Wallace, pelo comentário aí. É complicado, né? Porque realmente quando você está lendo, assistindo, cara, você fica assim, velho, como assim que eles não estão falando, não fazendo nada e tal? Só que é o que rola, né? No mundo, na sociedade e tal. É até uma das coisas legais, né? Pra gente falar, pô, será que eu vou ser mais uma ovelha? Ou será que eu sou mais um cavalo? Camila fala, que no final que ele fala que não se podia... lá atrás que eu falei... Ó, vocês já sacaram aí de primeira. Os melhores trechos pra mim é esse que a Camila e o Carlos Daniel colocou.
todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. Isso é muito foda, velho. Você pode colocar isso na redação de tantas formas diferentes. Por exemplo, você falar do princípio constitucional da igualdade, né, na Constituição Federal do Brasil e tal. E aí você faz um paralelo com a evolução dos bichos, que no começo também todo mundo era igual, e depois eles falam assim, mas alguns são mais iguais que os outros. Né? Quer dizer, o princípio de igualdade, ele é realmente isonômico? O que é isonomia, né? Vocês lembram? Ou será que depende? Né? Igual, porém depende. E aí o Cataniel colocou, que cara, não, que a Camila colocou, velho, eu acho isso, eu até arrepio, cara. Eu lembro a primeira vez que eu li isso na adolescência, e eu olhei no final, velho, e aí ele vendo, e aí eu falei, velho, vai acontecer alguma coisa agora, né? Os porcos lá com os humanos, né? Não é possível, andando de duas patas, usando roupa que não podia e tal. E aí ele tá olhando, parece que você visualiza, assim, cara. E aí ela fala assim, e aí olhando de longe, eles de roupa e de pé e tal, não lembro do trecho. Eu tô com o livro aqui, se alguém quiser ler. Vocês estão com o livro aí, alguém? E aí ele fala assim, pô, dessa distância, ela já não conseguiria mais distinguir quem eram os homens e quem eram os porcos. Velho, isso pra mim é um dos melhores, afinal de tudo. Que isso, cara? Sensacional demais, assim. Eu fico empolgado falando e vocês estão mandando comentário, gente. Vamos ler. Otávio, nossa, achei sensacional. Trouxe um pouco de vários regimes autoritários na sociedade e mostra muito como o poder transforma as pessoas. E assim, a liderança consome as relações de um modo extremo. E gostei muito da parte da alienação, que muitos acabam sendo. Massa, é isso aí mesmo. O Ian aí falou que as criaturas de fora olhavam de um porco, isso aí é o trecho. As criaturas de fora olhavam de um porco para um homem, de um homem para um porco, de um porco para um homem outra vez. Mas já se tornara impossível distinguir quem era homem, quem era porco. Velho. Que doideira, né? Tem gente que não gosta de ler, cara. Eu acho isso. Não quer dizer que quem lê é melhor, né? Ou pior. E que você vai ser melhor porque você lê também, mas você não vai ter a experiência de ler um negócio igual a esse livro, assim, que é um negócio sensacional, né? E aí tem que ser na leitura, isso não tem nada que te dá essa experiência dessa forma, né? A Ana Carla coloca aí, no caso dos porcos do livro, eles se corromperam e começaram a se sentir superiores. E é exatamente o que acontece quando as pessoas têm o poder em suas mãos. A gente pode falar em alguns exemplos aí que vieram à tona, né, na sociedade, na mídia e tal, na internet. Por exemplo, aquele promotor, né, cara, que ficou xingando lá o cara que estava trabalhando, que era da multa, porque ele estava sem máscara, né? E aquele moço entregador, né, que o cara humilhou ele e tal. Cara, isso aí, o Brasil tem muito esse negócio você sabe com quem que você está falando, né? E isso é um negócio super complicado, né? E tem, inclusive, raízes históricas, né? No nosso país é um país historicamente desigual, né? E com castas subalternas aí relacionadas a quem está em cima, né? Isso aí se manifesta na sociedade de várias formas, né? E está sendo muito divulgado ultimamente na internet e tal. Luiz Fernando colocou aí: a asa de uma ave, camaradas, é um órgão de propulsão e não de manipulação. Deveria ser olhada mais como uma pena. O que distingue o homem é a mão. Um instrumento com que perpetra toda a sua maldade. Achei sinistro, muito sinistro mesmo, né? O que distingue o homem é a mão, realmente. Fica aí outra dica de repertório, e anotem aí, monitores, para passar. É um filme chamado Ilha das Flores. É um curta-metragem de 20 minutos. E aí ele fala muito sobre a questão do homem ter o polegar opositor e o telencéfalo super desenvolvido, né? Que é o que faz a dominação do homem sobre a natureza, principalmente nós temos uma mão com movimento de pinça, que consequentemente é capaz de manipular objetos e tal. Isso é bacana. Aí o Lucas, ele já falou no áudio, né? Esse negócio aí. O Helder, Ana Clara, Ian, vocês falaram eu. Vocês lembram o que era que eu perguntei que vocês falaram eu? Fala no áudio aí pra mim, alguém. O Helder, Ana Clara, Nagner. Era sobre quem já assistiu o filme também, eu acho. Ah, tá. A Nagner, eu e meu audiobook.
Mas vocês leram o livro também, né? Quem não leu, cara, é uma experiência que vale a pena. O Ian falou, eu imaginei as ovelhas falando do Bolsonaro Milton. Realmente. Mas, com falar em bicho, né? Que isso é o Breu, memória dela. Fala aí pro Breu aí, galera. Ele tá cada vez maior, né? Agora ele já está com 7 meses. Ele tá muito grande e muito pequeno ao mesmo tempo. E muito bagunceiro. Ian, esse negócio aí realmente, né? A galera que gosta do Bolsonaro vai falar que imaginou a galera falando Lula livre e por aí vai, né? A galera que não gosta de ninguém, todo mundo pode ver isso em algum dos grupos políticos, né? Existem pessoas alienadas de todas as ideologias, né? O Iago falou assim, o que eu não entendi foi o que aconteceu com o Bola de Neve. Achei que teria um final falando sobre ele. O Carlos Daniel falou, garganta, o poder e o perigo da manipulação social, né? Acho que vai no encontro que o Marcelo colocou aí, esse negócio da propaganda, né, cara? Tem uma frase que eles usaram muito na redação sobre fake news, do Joseph Goebbels, né, que era o ministro aí da propaganda lá com Hitler, né? Ele fala sobre que uma mentira dita 1000 vezes torna-se verdade, né? Isso é bacana, esse negócio da retórica, da importância do convencimento, da retórica e da propaganda dentro dos regimes políticos, autoritários ou não, né? Machado de Assis retrata isso no Memórias Póstumas de Brás Cubas, com ex-escravo da família punindo seu novo escravo impuro. Muito bem, Marcelo. Você deve estar falando aí daquela frase do Paulo Freire que eu falei, né? Do sonho do oprimido se tornar opressor. Não era isso, Marcelo? Isso. Realmente, exatamente isso. Sim? Era isso mesmo que você falou. Nossa. A Bruna colocou aí. O livro é muito bom. Gostei muito da mensagem por trás que faz a gente refletir. O sonho idealizado de uma sociedade sem patrões, plantado na cabeça dos animais, os fizeram abraçar uma revolução que acreditaram em que todos seriam livres e iguais. Mas a igualdade nunca será para todos. A massa é manipulada pelos seus líderes. Tudo bem, Bruna. Você acabou quando alguém te perguntar se você é direita ou de esquerda, você fala assim, eu sou anarquista. Né? Isso que você falou aí é um pensamento anarquista, né? Quer dizer, a única liberdade possível seria se o indivíduo for o seu próprio Estado. Né? Na medida que nós temos líderes, nós já estamos propensos a sermos manipulados. Né? Realmente, esse é um pensamento aí que faz muito sentido. E que é muito presente aí no livro. Né? Mario coloca aí, quando você falou que o brasileiro tem memória curta, me lembrou que ao longo do livro, as frases escritas na parede com os mandamentos dos animais foram sendo modificadas e os animais aceitando e esquecendo, de fato, o que lhes foi prometido. Exatamente. Quando eu falei, eu fui pensando nisso mesmo. Deixa eu acender a luz aqui para dar um clareado. É exatamente isso aí, né? Eles vão e risca, né? E apaga e aí ninguém lembra mais. Né? A Maria Clara fala aí, isso que a Duda falou me chamou muita atenção também. A Quitéria sempre suspeitava de algo, mas nunca acusava. Eles simplesmente aceitavam e depois iam esquecendo, né? Cara, isso aí a gente pode até perguntar pra gente mesmo, né? Fala, pô, como é que era tal lei aí esses dias pra trás? Uma lei que mudou agora, como é que era antes? A gente nunca sabe, né? Isso tem uma frase do D.S. Ribeiro, que eu gosto também, que ele fala que a crise na educação Oba! Falei, eu tirei agora. Voltou o som? Ô, me manda, foi mal aí. Eu apertei algum botão no mouse aqui que ele saiu aqui, sei lá, um botão de lado aqui. Me mandem manda os comentários aí de novo, cara, do último que eu tinha lido ali, qual que foi mesmo? Tinha o do Marcelo lá do Machado.
Copia e cola aí para mim, fazendo um favor, os comentários aí, quem mandou já para eu continuar a leitura dos comentários aí, foi mal. Que aí quando fecha, apaga todos os comentários aí. Eu ia ler o da Nicole. Ô, Nicole, coloca o seu aí de novo aí. Não só a Nicole, né? Quem tinha falado para baixo da Nicole aí, copia e cola de novo aí para mim, por favor. Vocês conseguem fazer isso? Ou então alguém aí, os monitores aí, copia com o nome da pessoa e cola aí para mim, para eu continuar lendo, por favor. Aí, vou ler o da Nicole aí. Mas os que estiverem para baixo aí, me mandem aí de novo, por favor. A Nicole falou aí, eu achei interessante demais a parte que os porcos simplesmente saem andando com as duas patas e as ovelhas esquecem todo o ditado desde o início do livro, que elas diziam 4 pernas bom e 2 pernas ruim. Tão rápido como se tivessem esquecido absolutamente tudo. Muito bem, Nicole. Isso aí, cara, uma grande paródia, né? Uma sátira da própria alienação, né, cara? Como é que a galera realmente... As coisas mudam, né? Esses dias para trás o cara fez um negócio que ninguém sabe mais, né? E fica por isso mesmo, né? Por isso que eu acho muito provocador esse livro também, né? Além de fazer a gente refletir, ele nos provoca, né? Será que eu também não tenho atitudes como de tal personagem? Vocês chegaram a se perguntar isso? E eu me pergunto toda vez que eu leio, já li tantas vezes esse livro. A Natasha aí colocou aí. Galera, tem mais comentários, não? Manda mais comentários aí, tá para baixo do da Nicole. Vou ler o da Natasha. Foi um livro bem interessante de se ler, pois eu pude refletir que mesmo com o tempo que se passou, ainda há países do mundo com o vestígio de modelo de partido da Revolução Russa. Infelizmente, as pessoas são movidas pelo poder, e muitos que de princípio possuem ideias justas, que poderiam mudar de uma vez um sistema desigual, acabam criando um governo personalista. Ótimo termo, um governo personalista, né? Isso é tão comum no Brasil também, né, cara? Você vê poder do Getúlio, né? Até antes. O Brasil parece que não tem um projeto, né, de país, né? Aí muda de partido, muda de governo e muda tudo, né? E aí fica essa confusão aí. E o povo, enquanto isso, sendo prejudicado, né? Claro, que parece que importa mais o poder do que o país como um todo, né? O governo persiste a interpretação do comunismo, contrariando os principais motivos. Ok. O Albert coloca aí, acho que pode ser citado na redação que as mudanças dos testamentos mostram a manipulação que é feita por diversos governos. Tudo bem, vai aí ao encontro do que a Nicole mesmo tinha colocado, né, entre outros, nesse sentido que as coisas vão sendo obliteradas, né, escamoteadas. Já ouviram essa palavra? Obliterada ou escamoteada? A Lívia coloca aí depois. Achei interessante o livro, porque nos faz perceber que o que aconteceu na vida daqueles bichos acontece conosco também. Os humanos, muitas vezes, têm cargos superiores aos outros, sem muitas vezes não estar lá por mérito próprio. E mesmo quando é por mérito próprio, né? Não é porque você tem dinheiro ou que você tem um cargo, mesmo que foi por esforço, que você tem o direito de tratar mal outra pessoa, né? Pensa bem, né? Igual esses casos aí que eu citei, por exemplo, né? E são tratados de forma especial, como se fossem uma espécie elevada, muito comum em exemplos de desigualdade social, onde quem tem mais dinheiro, consequentemente, tem mais importância, né? Eu acho isso muito triste, né? E muito sintomático de países como o nosso aí, né? Com tão desiguais, em que pessoas aí, por ter cargos, por ter dinheiro, por ter algum tipo de bem material, se considera melhor que as outras pessoas, né? E tanto a Constituição, né, para quem é constitucionalista, quanto as próprias religiões em geral, né, para quem é religioso, colocam esse princípio da igualdade como sagrado, né, para todos. Vocês não me responderam o que é obliterado, nem o que é escamoteado. Fora que não tem vocabulário mesmo. Fernando colocou aí, o que mais me deixa triste com a sociedade brasileira atual é que as pessoas idolatram o político como se fossem deuses. Muito bom, Fernando. Acredito que isso seja algo
que ajude muito para manter os altos índices de corrupção no país. Concordo, Fernando. Eu acrescento no que você falou que eu acho que essa idolatria do... Não sei se a internet minha que tá ruim, ô Lucas. Galera, tá travando para vocês também aí? Ou é só do Lucas? Tá um pouquinho, que também tá... deve ser a minha internet, então já tem para algumas pessoas, né? Mas o som tá de boa. Vou ter que dar uma aumentada nessa internet aqui, mas já tá terminando. Mas vocês estão me ouvindo bem, né? Eu acho que tem a ver com a questão educacional também, Fernando. Quer dizer, as pessoas são despolitizadas, né? Então, por serem despolitizadas, elas entendem os líderes políticos como se fossem ídolos, né? Como se fossem salvadores. Com uma lógica parecida com o que a gente tem, por exemplo, no futebol, né? No futebol, o Cruzeiro está na segunda divisão. Para o cruzeirense, mesmo na segunda divisão, o Cruzeiro é melhor do que todos os times. E ganhou mais títulos do que todo mundo. Sendo que quem tem mais título é matemático, né? O cara é só contar lá e vai ter o que tem mais título. O que está ganhando mais agora é o que está melhor agora, e é isso. Agora, quando a galera está discutindo, quando está se matando, quando está se batendo por causa de futebol, não interessa, porque é um tipo de paixão irracional, né? E muitas pessoas levam essas paixões irracionais de pertencimento, de grupo, né? de torcida, essa lógica de torcida, para a política também. E aí eles não conseguem entender que os representantes que estão no poder político, eles são funcionários da população, né? E eles estão sujeitos a erros e acertos, independentemente de qual deles você prefere, né? Se você tiver uma visão crítica sobre ele, com certeza você vai contribuir muito mais para o sistema democrático do que ficar tratando ele como Deus, né? Como um cara sensacional. Tem várias pessoas aí que falaram que o vídeo não está travando e alguns que travou um pouquinho, mas que o som está de boa, né? Mas realmente tem a ver. Galera, queria saber se tem mais alguma questão aí a destacar aí sobre o livro, que alguém queira falar por áudio, ou que queira mandar aí nos comentários, a gente já está encaminhando para o final. O Helder fala, complementando aí o Fernando e dando nome aos bois, Lula é um pai para os pobres, jamais seria o corrupto. O Bolsonaro é um cidadão de bem e jamais faria tal coisa. Helder, eu acho que a política no Brasil hoje, ela, segundo vários analistas aí que eu concordo, ela está extremamente polarizada, né? E é uma lógica que o Bolsonaro usa atualmente como presidente, também que o Lula usava na época que ele estava como presidente, que é essa ideia do nós contra eles, né? Quer dizer, é quase uma lógica do futebol mesmo, né? Quer dizer, tá todo mundo contra a gente, a imprensa tá contra a gente, os grupos políticos de oposição estão contra a gente, todo mundo que é diferente de mim tá errado. E aí muita gente cai nessa, né? E acha que um cara é o santo e os outros estão todos errados, né? E eu acho que para a gente ter senso crítico, a gente tem que se informar, buscar boas maneiras de informação e refletir sobre a sociedade para ver o que tem mais a ver com o que a gente pensa, mas entender que não existe ninguém perfeito, né? Nem nós e muito menos pessoas que estão ocupando cargos públicos aí para desenvolver políticas para a melhoria da sociedade que muitas vezes estão lá apenas por questão de poder, né? Não vou entrar muito na discussão de qual que cada um prefere, porque eu acho que isso aí já não nos interessa tanto, né? Mas eu acho que essa reflexão crítica é importante para todos, né? Idealizar pessoas não dá certo. Muito bem, Cassandra. Não só na política, né? Quem aí já não sofreu de um amor platônico aí, ou de um amor correspondido, né? Muitos amores platônicos são correspondidos, você sabia disso? Porque, como diz a Clarice Lispector, né? Muitas vezes a gente ama no outro não o que é, a gente ama no outro o que a gente amaria. E quando a gente percebe que o outro não é aquilo que a gente amaria, a gente se decepciona. Mas a gente não se decepciona pelo que a pessoa é. A gente se decepciona pela distância entre o que ela é e o que a gente queria que ela fosse. Então a gente se apaixona pelo nosso ideal e não pelo que existe realmente, né? Quer dizer, existe um platonismo, uma idealização até no que é correspondido, né? E se as ilusões assim no amor são tão fortes, né? Imagina na política, né? Que é pior ainda. Isso é uma questão que a gente tem que sempre refletir. E entender que decepção faz parte da vida, né? Seja no amor, na família, na amizade, né? Os pais de vocês, os irmãos de vocês, os namorados de vocês, eles não estão livres de erros, né?
Somos todos pessoas tentando viver, tentando melhorar, como diz aí o Belchior, né? Nós ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais, né? Às vezes, aí, quanto mais a gente amadurece, a gente vê que pessoas mais velhas que a gente, né? Nossos pais, as outras gerações, são pessoas igual a gente, com os mesmos erros, medos, receios, qualidades, os mesmos não, né? Mas sujeitos às mesmas coisas, né? Fernando fala que isso é muito usado na época do fascismo, criando o inimigo, colocando ele como fraco, mas que deve ser enfrentado. Com certeza, isso é uma técnica política muito comum, né? Do nós contra eles, né? O Luiz Otávio falou real, deve ter o negócio do amor, né? Sempre que eu falo de amor, vocês tudo concordam, né? Eles são todos desiludidos. É nóis, que eu também sou. A Agatha falou assim, agora eu tô... mas é isso, né? A ideia do debate é provocar reflexões, né? Sobre várias coisas. Galera, alguém quer fazer algum último comentário aí sobre o livro? Eu quero fazer uma última pergunta, sem ser sobre o livro também. O Ian falou aí uma coisa que eu gostei, foi a questão do Sansão, que trabalhou a vida toda e quando não servia mais foi jogado para o matadouro. Qualquer relação com a reforma da Previdência não é mera coincidência. Trabalha e não aproveita, não descansa nada depois. Tô zoando, mas é verdade. Ou não, né? Cassandra falou, coração quebrado é a nova moda. Cassandra, se tem uma coisa que nunca saiu de moda, foi coração quebrado. Tanto que a literatura brasileira começa, brasileira não, a literatura em língua portuguesa começa, que a gente começa a estudar lá nas cantigas de amigo e cantigas de amor, que é só sofrimento. A coita amorosa é só gente reclamando, sofrendo e desilusão e, enfim. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais, como os nossos tataravós e como os trovadores na Europa medieval, quando nem tinha língua portuguesa ainda, né? Era português galego. Então, se vocês acham que vocês estão sofrendo mais que todo mundo aí, saiba que você é um grão de areia, né, no meio do deserto de sofrimentos e pesares da história intersubjetiva da humanidade. Foda. Aí falou verdade, bizarro, não sei o quê. É isso, galera. Mais algum comentário sobre o livro? Terminamos aí com mais alguns comentários das minhas aulas desmotivacionais, como sempre. Minha palestra desmotivacional, mas é a vida como ela é, ou como ela poderia ser, mas não é, né? Ninguém chega perto do Álvaro de Azevedo, Marcelo colocou, muitos chegam, mas o Álvaro de Azevedo é triste. Como, né? Ainda mais que ela é novinho, né? Quanto mais novo você é, mais você acredita nas coisas, né? Aí é pior ainda. Quando você passa para o próximo livro, eu estou resolvendo. Galera, mais uma vez, coloca aí, quem quiser participar do clube de leitura, tá muito legal, cara. Vocês podem participar mesmo não fazendo a disciplina do projeto integrador, né? Beleza? Tipo, a gente faz o debate tipo esse hoje e as leituras estão sendo bem tranquilas, assim. Então, quem quiser, é só falar comigo. Vou pensar aí no próximo livro, vou passar logo, beleza? Vou passar um obrigatório. As leituras complementares vão ser as leituras do clube de leitura. Aí quem quiser mais, eu vou passando. Vendo por esse lado, toda a base da sociedade é o egoísmo. Só ajudamos alguém por saber que fizemos algo bom, nos faz sentir bem. Com certeza, Fernando. Então, o Freud, se quiser ler, eu leio o Freud aí, que ele vai te explicar muito melhor aí sobre a questão do ego, né? Mas, com certeza, né? Você passar isso por discurso religioso, né? Muitas pessoas aí não fazem determinadas coisas com medo do inferno, né? E do pecado, e fazem para querer ir para o céu, né? Aí quando você faz o bem para querer ir para o céu, você está fazendo bem porque você acha que é certo ou porque você está com medo de ser punido? E se for por medo de ser punido, isso é um bem sincero, né? É uma questão aí a ser perguntada também, né? E, enfim, eu particularmente acho que a atitude é o que mais vale. Para mim, gente que faz caridade e divulga, é válido também. Tem gente que fica, você não devia divulgar, para mim, você fala o que você quiser. Né? E se estiver ajudando os outros, melhor ainda. Mas eu acredito que quanto mais de coração a gente conseguir fazer as coisas, é melhor. Se responsabilizar, né, pelas nossas atitudes e agindo de uma forma que a gente queria que todos agissem. Eu acho que essa é a noção de responsabilidade, como o Sartre coloca, que eu acho muito interessante. Pensar que se todo mundo fizesse o que eu vou fazer, eu ia querer viver nesse mundo. Se sim, a gente faz.
senão você vai estar sendo desonesto ou agindo de má fé. Me manda no WhatsApp aí, galera. Quem quiser participar do clube de leitura, eu adiciono vocês no grupo lá, no nosso espaço aí no Google Sala de Aula. Tá sendo bem bacana. E aí vão ser mais leituras aí pra gente fazer. Eu tô pensando em dar uns contos pra gente ler agora no próximo bimestre, pra gente mudar um pouquinho de gênero. Natasha falou, gostou do que eu falei. Obrigado, Natasha. Galera, alguém tem mais algum comentário? E outra coisa, tem alguma questão na nossa disciplina que vocês queiram... primeiro, os monitores, fica de olho aí para vocês me falarem quem é que não participou aí da turma de vocês, por favor. Tem alguma coisa que vocês acham que podia melhorar, assim, que vocês queiram falar agora? Ou depois vocês podem falar pessoalmente, ou no privado, quer dizer, né? Mas vocês acham que tá bom, assim, a disciplina? Vocês acharam que foi alguma coisa que ficou muito pesado? Vocês acham que eu tô dando muita atividade? Que eu poderia dar alguma das coisas a menos, né? Tudo eu tô pensando em dar o mínimo que eu consigo, assim, né? Tipo, as listas tão pequenas, estou tentando ser flexível nas datas. Só as redações que... Beleza, Maria, você me falou que tinha que sair esse horário. Eu já estou terminando também. Só quero saber esse feedback. Eu ia fazer um questionário, mas aí não vou fazer, não. Eu sei que as redações, se eu tivesse corrigindo mais rápido, vocês iam gostar mais, né? Mas aí tem dia que eu não estou com cabeça, tem dia que eu estou com muita coisa para fazer, aí eu não estou conseguindo corrigir do jeito que eu gostaria. E corrigindo no computador, cara, é muito mais cansativo do que a mão, né? Então... eu peço desculpas, né? Sempre estou pedindo. Mas tem alguma sugestão, assim, sobre a leitura, sobre a escrita, sobre as listas, sobre as teorias, sobre as videoaulas, sobre as gravações das lives? Tem alguma coisa que vocês mudariam, que vocês sugerem para a gente melhorar? Vocês acham que a gente pode seguir o próximo bimestre mais ou menos nesse sentido que a gente está trabalhando? Só isso que eu queria saber aí para a gente terminar. Tem mais alguma questão? Se possível, não tirar nota das atividades pendentes. Galera, não esquenta com nota não, cara. As notas, todo mundo vai tirar nota boa. Quem está fazendo, atrasado ou não, vai tirar nota muito boa. O que eu pensei de não dar a mesma nota para quem entregou depois e antes, não foi para punir quem entregou antes, foi para valorizar quem entregou no prazo, assim. Mas mesmo assim, vocês vão tirar nota muito boas. Né? Para você não pegar recuperação, cara, é só se você não fez nada que eu pedi. Beleza? Mas... como eu falei, pode entregar qualquer atividade que eu pedir, que você não tem entregue, vocês podem entregar agora essa semana, que eu vou considerar. Beleza? Todas as atividades, eu vou olhar pela data no Google Sala de Aula, lá tem quando você entregou. Né? Eu vou olhar por lá. Caso tiver alguma coisa que aconteceu, alguém entregou depois, mas tinha entregado antes, vocês falam comigo. Né? Todo mundo geralmente fala, né? Camila falou que podia seguir dessa forma. Galera, a maioria falando que está tranquilo. Ok, muito obrigado. A Cassandra falou, tem como você saber? Eu respondi. E quantas atividades primeiro que eu não mandei, eu preciso mandar ainda? Ô, Patrick, se tiver, cara, atividade do primeiro bimestre, se vocês quiserem mandar também, eu considero. De boa? Considero. Alguma coisa, considero. E aí coloco na nota desse bimestre. Só que eu queria pedir que vocês fizessem mesmo, assim, que não seja tipo, só para falar que fez. A minha principal ideia de flexibilizar prazo é para vocês tentarem fazer as coisas para tentar aprender, porque eu sei que não está sendo a mesma coisa da gente presencial, mas é isso que, como eu tenho dito sempre, né, que a gente possa fazer o melhor com as condições que a gente tem agora, para que quando nós tivermos melhores condições, nós possamos fazer melhor ainda. Né? A minha filosofia de trabalho tem sido essa. Mais alguma questão? Alguém quer acrescentar sobre o livro ou sobre as nossas metodologias? Uma coisa que eu acho que eu não vou pedir mais, galera, já que vocês não falaram, é trabalho em grupo. Por mais que eu achei que foi legal, eu acho que não funciona muito bem nesse modelo, não. Eu vou pedir só coisa individual mesmo. Beleza? Mas o sarau foi ótimo, assim, né? Acho que podia ter outro, inclusive, esse bimestre. O sarau foi muito legal, mas agora trabalho em grupo, não gostei muito desse modelo, não. Vocês gostaram? Eu prefiro sem. Acho que não vou pedir mais. O Helder falou que foi muito bom, valeu. E aí, galera, eu queria estimular vocês aí a participarem do setembro aí, que o Coral está organizando, a Manu, vai ser muita atividade muito legal. E em novembro a gente vai ter Semana Cultural também, então vai ter várias coisas bacanas aí nesse fim de ano aí, para a gente tentar interagir na medida do possível, né? Do jeito que a gente pode. Beleza, galera? Então, ó, caso alguém não falou aí também, quiser me dar um toque aí sobre alguma coisa que você queria que melhorasse, é só falar comigo, beleza? Não se aveste, não, pode falar.
que eu vou tentar melhorar aí. Estou tentando fazer o melhor para vocês. Estou dando o meu máximo. Claro que não é o suficiente, mas o que eu puder tentar melhorar, vou continuar tentando aí. E agradeço aí todo mundo pela paciência, pela participação. Eu sei que na casa de vocês aí não deve estar fácil. No mundo interior de cada um aí não está fácil. Mas a gente vai passar por isso juntos. Beleza? Muito obrigado aí pela atenção, muito obrigado pela participação. Que bom aí que a maioria leu. Quem não deu para ler, quiser ler, manda ver também. Quem quiser falar alguma coisa comigo no privado, estou sempre à disposição. E quem não entregou alguma coisa, pode entregar aí durante essas semanas aí que a gente vai conversando. Beleza? Que bom que vocês gostaram, também gostei muito. E, pô, estou orgulhoso aí de tudo que vocês estão fazendo pelo grupo, né? Pelos terceiros anos, pelo Instituto. E tenho muito orgulho e muita alegria de fazer parte disso. Beleza? Muito obrigado aí, até a próxima. Tenha uma boa semana, tenha aí uma boa noite, tudo de bom, juízo, fiquem em casa e vamos segurar essa onda aí que logo passa. Beleza? Valeu aí, até mais. Tamo junto.